Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui de volta novamente para ensinar qual a relação da crase com a regência. No vídeo anterior nós vimos o que realmente era crase e hoje nós vamos ver a relação que ela tem com a regência. Vou iniciar novamente o que tinha no vídeo anterior, o que fala que é o que realmente é crase. Pois bem, nós vimos que crase era a fusão de dois As, certo? Então A mais A, isso é o que realmente se chama crase. E a forma como ela é representada é desta forma aqui, que é o A com acento grave. Então, se quiser ter um melhor entendimento, veja o vídeo anterior. Próximo passo é exatamente a relação dela com a regência. Então, nós vamos estudar o que é verbo, posteriormente o que é regência e a relação, certo? Então, para entendermos regência, vamos colocar uma frase aqui na tela. Nós vamos ter que entender primeiramente o que é verbo, certo? Então, eu vou dar as definições dos livros, né, que geralmente vem em todos os livros, e posteriormente a minha definição. Então, segundo os livros, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno. Eu, a princípio, nunca entendi essa definição. Hoje eu tenho um melhor entendimento, dos livros e consigo assimilar com mais facilidade, vamos dizer assim. Mas eu criei uma definição própria. E essa, toda vez que eu li, eu entendi o seguinte. Então, verbo é a palavra que indica ação. Então, esse era o tipo de ação que vinha em minha mente. Verbo é a palavra que indica estado. E eu não entendi isso, eu fiquei imaginando, será que Pernambuco é um estado? Ou outro estado é o verbo? Não entendia. E verbo é uma palavra também que indica, segundo os livros, fenômeno. Eu disse, não será possível. Será que Ronaldo Fenômeno é um verbo? Acho que não, hein? Então, devido a essa confusão, eu criei minha própria definição. Então, minha definição, eu criei que verbo é a palavra a qual podemos transformá-la em infinitivo, com o final AR, ER e R, e que após a transformação contenha significado. Como assim? Ou seja, pessoal, nós vamos pegar qualquer palavra e transformá-la, com o final AR, ER e R. E após fazer essa transformação com esses finais, ela vai ter que ter um significado. Então veja bem que é infinitivo. Infinitivo, para quem não sabe, geralmente são verbos que terminam em R, Então já coloquei as terminações aí, ó. A, R, I. Tranquilo? Então vamos tomar com base aí a palavra, o nome João. Então João, se colocarmos o final AR, vai ficar Joar, com o final ER vai ficar Joé e com o final IR vai ficar Joí. Então observe que nenhuma dessas palavras obtiveram significado. Então é isso que eu estou dizendo. Nós vamos colocar os finais. Se obtiver resultado, será o verbo. Caso contrário, não será verbo. Tomando com base a seguinte palavra, no caso, assistir. Colocando os finais, vamos ter. Com o final AR vai ficar assistar. Com o final R, assister. E com o final R e R vai ficar assistir. Então observe que a única palavra que obteve aí o significado foi assistir. Então, logo, a palavra assistiu é quem vai ser o verbo. Eu não vou reescrever aí na tela, mas vocês vão observar. Filme. Filme é verbo, vocês vão fazer exatamente o mesmo que eu disse. Com o final R vai ficar filmar. Então, vocês já vão me dizer, ora, filmar tem sentido, Filmar. Mas filmer, filmir não tem, mas filmar tem. Vocês vão dizer, ora, então filme também vai ser verbo. Não. Por quê? Porque nós temos aqui um artigo, e esse artigo está se referindo à palavra filme. Geralmente, quando nós temos um artigo se referindo à palavra posteriormente, geralmente é um substantivo. Então, ao estudar as classes gramaticais, você vai entender melhor isso. Geralmente vem com artigo, certo? Se referindo a ele. Então, nenhum verbo vai ter um artigo ou um pronome se referindo a ele, jamais. Então, logo aqui não é verbo, então vai ser um substantivo. Tranquilo? Então, assistiu realmente é o verbo. A partir daí, nós vimos, então já aprendemos a identificar o verbo. Você vai colocar o final AR, ER e R em qualquer palavra. Se uma delas obtiver sentido, será o verbo. A partir daqui nós vamos ter que entender o regência. O que é regência? É o seguinte, pessoal.
A palavra assistiu, né, segundo a regência, no sentido de ver, assistir normal a alguma coisa, ela exige a preposição a, ou seja, de qualquer forma nós vamos ter que utilizar esse a em algum lugar, no caso, aqui na frente, certo? Então nós vamos ter que colocá-lo ele aqui. Então, colocando, vamos ter João assistiu ao filme, certo? Então, colocamos a preposição, que é obrigatória, né, do verbo assistir, e ficou João assistiu ao filme. Aí vocês vão me perguntar, sim, tranquilo, vimos o que é verbo, como identificar, vimos a regência aí, que exige a preposição a, e qual é a relação que isso tem com a crase, que a regência tem com a crase. É o seguinte, o filme é a palavra masculina, o filme. Nós temos que, né, ter bastante cuidado com a palavra feminina que vem antes dessa preposição. Melhor dizendo, depois da preposição. Observem. João assistiu à novela. Então, novela, gente, é uma palavra feminina. Observe que nós temos o artigo a se referindo à novela. Então, não teria sentido eu dizer o novela, né? O novela. Então, tem sentido dizer a novela. Então, é feminino. O que isso tem a ver? Então, veja bem. Assistiu, nós vimos que exige a preposição a. Então, vamos ter que colocar a preposição a aqui na frente. Colocando, vamos ter João assistiu a novela. Então, veja bem. Veja que nós temos a preposição né, do verbo assistiu e temos o a artigo se referindo à novela, né? Que é o artigo feminino se referindo ao substantivo feminino novela. E é exatamente isso aí, pessoal, que tem no primeiro vídeo e que eu falei, né, no início desse vídeo também, que é a fusão de dois a mais a é que é a crase e que ela será representada com a com acento grave. Então não existe essa frase eu dizer João assistiu a novela, né, com a repetição de dois as. E para isso não ocorrer, nós colocamos o acento grave no a. Então temos aí, ó, a com acento grave. João assistiu a novela, né? Popularmente o pessoal chama aí, ó, houve crase, né? Geralmente as pessoas falam assim. Então prestem atenção. Muitas pessoas falam, né? Segundo a primeira, né? Olhando, observando a primeira frase, aí tem João assistiu o filme. Geralmente as pessoas falam dessa maneira, que é errado. O pessoal deveria usar a preposição a e falar João assistiu ao filme. Ou você mesmo, você tem que dizer eu assisti ao filme. Beleza? Tem que usar a preposição aí. Então, ao estudar a regência, vocês vão estudar a regência e vão conhecer melhor os verbos e suas regências. Tranquilo? Vamos adiante. Então, vocês têm que observar o seguinte, pessoal. O verbo, eu ensinei como identificar, com as terminações AR, IR e R. Depois, observar a regência desse verbo e observar se ela exige a preposição a. Eu coloquei aqui todas as preposições que os verbos podem pedir, mas a principal, né, com relação à crase aqui, nós temos que observar a preposição a. Tranquilo? Circulei aí, ó, a preposição a. Temos que ter cuidado nela. Então, veja bem. Eu vou. Eu não especifiquei a vocês, não falei, mas o ir, por si só, ele já é um verbo, né? As terminações AR, ER e R. O final IR, ele por si só já é um verbo. Então, ele tem várias definições, melhor dizendo, ele tem várias, né, construções do verbo ir de outras formas. Exemplo, na frase que eu coloquei aí em cima, eu vou. Vou, ele é um verbo, ou seja, ele já é uma derivação do verbo ir. Ir, gente, no sentido de movimento, né, ir a algum lugar, né? Você vai dizer, eu vou à padaria, eu vou à farmácia, então dá a ideia de movimento. Então esse ir aí é verbo, no sentido de ir a algum lugar, ir para algum lugar, certo? Então tem várias, né? Vamos dizer assim, várias construções. No sentido, eu vou é futuro. Se você disser no passado, vai ficar eu fui, né? No pretérito, no caso, eu fui. Então tem várias construções. Eu vou, eu irei, eu fui. Tudo isso é derivação do verbo ir. Então, exige a preposição a. Para quem não sabe, o verbo ir exige a preposição a. Ou para. Nós vamos ver isso adiante. Então já sabemos que vou é uma derivação do verbo ir
e exige a preposição a, né? No caso aí a regência, né? Ele exige a preposição a. Então vamos construir algumas frases. Eu vou. Eu vou a. Esse a aqui é a preposição obrigatória do verbo ir. No caso aí, eu vou. Eu vou a. Vamos colocar uma palavra aí adiante, né? Vamos colocar uma feminina, né? E vamos ver como fica. Eu vou à farmácia. Então, gente, nós temos aí a palavra farmácia, ela é feminina. Então você tem que pegar a palavra que nós vamos colocar adiante, se for masculina ou feminina, e fazer essa identificação. Se ela for feminina, nós temos que colocar junto com o artigo a, certo? A farmácia. Caso fosse uma palavra feminina, um exemplo, né? O homem, não no caso aqui da frase, não tem nada a ver, mas se for uma palavra, por exemplo, o homem. Homem é masculino, então faz sentido dizer o homem. Não faz sentido eu dizer a homem. Entenderam? Então vocês têm que saber identificar com a masculina e feminina e colocar ela na frase junto com o artigo, seja o o ou com o artigo a. Nesse caso aqui nós tivemos eu vou à preposição e à farmácia. Artigo feminino se referindo à farmácia. Como essa frase não existe, dizer eu vou à farmácia, então ocorre crase. Então vai ficar eu vou à farmácia com acento grave. Beleza? Seguindo adiante. Eu fui à padaria. Opa, outra construção. Ou fui aí, ou fui, derivação do verbo ir, só que está no passado, né? Da ideia do movimento, ideia de ir. Só que é passado, eu fui. Também exige a preposição a. Só que eu quero fazer uma pegadinha aqui com vocês. Caso essa frase aí aparecesse em um concurso, desta forma aí, e ela perguntasse, esta frase está correta ou está errada? Desta forma aí, qual seria a sua resposta? Então observem, eu fui à padaria. Então observe que padaria é uma palavra feminina, né? A padaria, não tem sentido dizer o padaria. Então faz sentido dizer a padaria. Então este a aqui, junto com padaria, ele é artigo, né? Você vai me perguntar, e cadê o a da preposição do verbo fui, que exige a preposição a? Então se eu for colocar, já vai aparecer outro a. Então vai ficar uma preposição e esse outro aí, se referir na padaria. Como não posso deixar esses dois a, caso eu for colocar ele, vai ter que ocorrer crase. Então vai ficar eu fui à padaria. No caso aí, a com acento grave. Beleza? O certo seria dessa forma aqui, pessoal. Então observe. Tenham cuidado. Vamos montar outra frase. Eu vou, já sabemos, esse verbo vou é derivação do verbo ir, existe preposição a. Mas também, pessoal, existe também a preposição para. Então nós vamos ver isso adiante. Tenham cuidado. Então tanto faz a preposição a quanto a preposição para. Observe. Então aí temos aí preposição a e preposição para. Tanto faz eu colocar uma como a outra. Então vejam bem. Eu vou para a farmácia. Então vejam bem que eu coloquei a preposição para. Eu lhe pergunto, aí vai ocorrer crase? Não, né? Porque não tem aí a fusão de dois a. Se aparecesse outro a, iria ficar eu vou à farmácia. Como eu coloquei o para, não tem como ocorrer crase, né? Porque não vai haver a fusão de dois as. Então a frase estaria correta, eu dizer eu vou para a farmácia. E caso eu trocasse, né? Caso eu colocasse, vamos colocar agora a fazenda, que também é uma palavra feminina. Se eu colocasse eu vou para a fazenda. Nesse caso aí, estaria correto, não estaria? Sim, não ocorre crase, pois não houve, né, a aparição aí de outro a para ocorrer fusão. Caso agora, se eu trocar o para por a preposição a, aí sim, pessoal, eu vou à fazenda. Aí sim, nesse caso aqui, iria ocorrer crase. No caso, eu vou à fazenda, a com acento grave, né? Essa representação de baixo é exatamente a mesma de cima, porém, já ocorrendo a fusão. Não pode ocorrer dois as, então ocorre a fusão e eu fico com a craseada aí, tranquilo? Se você colocar o para, eu vou para a fazenda, não ocorre crase. Fica dessa forma, eu vou para a fazenda, tranquilo, beleza? Então admite tanto a quanto o para. Aí fica a seu critério colocar a preposição que você quiser. Nesse caso, no caso desse verbo aqui, eu vou, dando ideia de movimento. No caso, o verbo ir. Tranquilo? Outra frase. Eu vou para.
esse para aí eu já coloquei, já é preposição do verbo ir, né? No caso, o verbo vou para. Já coloquei já direto. Se eu colocar a Bahia, essa frase está certa? Eu vou para a Bahia? Tranquilo. Preposição para mais artigo a para a Bahia. Não ocorre fusão de dois as, então está correto. Caso eu pegar esse para aqui e trocar por a, aí sim, vai ficar eu vou a Bahia. Não pode, então vai ocorrer crase. Então, eu vou a Bahia seria o correto, com acento grave no A. Beleza? Observem. Eu vou para. Bahia, gente, era uma palavra feminina. A Bahia. Mas vejam bem. Se eu colocar Pernambuco, e aí? Então, observem. Pernambuco não é uma palavra nem feminina, nem masculina. Como assim? Via de regra, ele não exige preposição, melhor dizendo, perdão, ele não exige artigo. Nem precisa eu dizer a Pernambuco e nem o Pernambuco. Eu só digo o Pernambuco direto. Então, tanto faz eu dizer eu vou para Pernambuco, como eu posso também trocar aqui pela preposição a e ficar eu vou a Pernambuco. Não ocorre crase por quê? Porque não existe outro a ali junto com Pernambuco para fazer a fusão e ocorrer crase. Entenderam? Então, Pernambuco é como se fosse uma palavra neutra, né? Eu vou para Pernambuco, eu vou a Pernambuco, sem ocorrer crase. Beleza? Próximo passo, então vocês têm que saber identificar o verbo, pessoal. Primeiro, vocês identificam o verbo, eu ensinei. Você coloca ao final AR, ER e ER, certo? Se obtiver algum dessas finais obtiverem sentido, vai ser o verbo. Lembrando que o final IR, ele é o único praticamente que ele é um verbo. Por si só ele já é um verbo, né? O verbo IR no sentido de movimento, ir a algum lugar, e suas derivações, como vou, né? Fui, tudo é ir. Tudo é ideia de movimento, ir para algum lugar. Vou, fui, irei. Depois de identificarmos o verbo, nós vamos ter que verificar a regência que exige a preposição a. Então, nós vamos ter que estudar a regência e vamos ver, né, aprender quais são os verbos que exigem a preposição a, que é com eles que nós temos que ter bastante cuidado. Então, nós vimos que o verbo ir, no caso, vou, fui, ele tanto admite a preposição a quanto a para. Isso nós já vimos. O verbo assistir, no sentido de ver alguma coisa, assistir mesmo, ele exige a preposição a. Então, isso nós vamos aprendendo também, né, no uso da prática do dia a dia e estudando regência. Então, é bastante importante estudar regência, pessoal. E o passo 3 é observar se a palavra posterior à preposição é feminina. Por quê? Porque se ela for feminina, vai ocorrer um artigo a, que junto com a preposição ocorre dois a, então vai ficar a, e fundindo vai ocorrer crase. Se for masculina, não ocorre crase, não existe crase, né, antes de palavra masculina. Então, observem. O patrão se referiu. Então, para quem não estudou regência ainda e não conhece o verbo se referir, aí nós temos aí ele mostrando na tela. Então, o patrão se referiu. Então, no caso, referiu, se referiu é o verbo. E ele exige a preposição a, certo? Vamos colocar uma palavra feminina aí na frente. Então, veja bem, já identificamos o verbo. Sabemos que a regência exige a preposição a. Agora, nós temos que obter cuidado, né? Ter cuidado e saber se a palavra que vem depois é uma palavra feminina. Vamos colocar exatamente uma palavra feminina aí. No caso, vamos colocar secretária. Secretária, pessoal, é masculino a palavra, né, feminina ou masculina? Então colocamos os artigos, né, só colocar. Faz sentido eu dizer o secretária? Não, né? Faz sentido dizer a secretária. Então eu coloco a secretária tudo junto. Então a secretária, junto com o artigo, certo? A secretária. Então, observa aí que ocorreu dois as, que é o a preposição e o a artigo se referindo ao substantivo feminino secretária. Não pode ficar dessa forma, lógico, ocorrendo a fusão vai ocorrer crase. Então, o patrão se referiu à secretária. Beleza? Então, quero que vocês sigam esses três passos aí. Ó. Identifiquem o verbo, verifiquem a regência com a preposição a, e vejam se a palavra que vem posterior é um substantivo feminino, né?
que vai exigir artigo A e logo vai ocorrer a fusão, vai ocorrer crase. Agora observe, se ela for masculino não ocorre crase. Vejam bem. O patrão se referiu ao secretário. Então veja bem que agora o secretário é masculino, né? O secretário. Então viu-se que tem aí a preposição do verbo se referir, em vermelho aí, e o secretário. Então o aí é o artigo se referindo ao substantivo masculino secretário, o secretário. Juntando a preposição com o fica ao. Então o patrão se referiu ao secretário, então não ocorre crase. Então é só se ligar aí esses três numerais aí em cima. Ó. Primeiro passo, identificar o verbo. Segundo, verificar a regência que exige a preposição a. E terceiro, observar se a palavra posterior à preposição é feminina. Porque se ocorrer dois as, vai ocorrer crase. Então observa, gente, qual é a relação que a regência tem com a crase? Exatamente isso aí. Vocês têm que estudar a regência, tem que prestar atenção naqueles verbos, né, que exigem, no caso aí a regência que pede a preposição a desses verbos, e ter cuidado com as palavras femininas que vêm posterior, né, que podem, no caso aí, ocorrer crase. E é exatamente essa relação que eu queria mostrar para vocês. Nos próximos vídeos nós vamos ver as regras normais, né, aquelas regras fixas que existem nos livros e que cai também bastante em concurso. Mas essa relação com a crase e a regência é uma também das que mais caem e que muitas pessoas não sabem fazer análise, identificar. Então, temos que estudar a regência também, viu, pessoal? Bastante atenção. Então, se você quer acompanhar os vídeos que vão vir aí pela frente, se inscreva aí no canal, pois toda vez que eu postar um vídeo, você será aí notificado e poderá assistir o vídeo e aprender cada vez mais, ok? Beleza? Um grande abraço e até a próxima.